Vamos falar sobre revisão bibliográfica. Bem, pessoal, antes de a gente começar a revisão bibliográfica, é importante saber que ela precisa ser muito bem planejada e conduzida, tá? Estou falando aqui supondo que o pesquisador seja praticamente iniciante, como é o caso de muitos de vocês, né? Em uma determinada área, tá? Então, vocês vão começar a pesquisa por onde, né? Lendo algum tipo de resumo de assunto. Não é difícil encontrar artigos ou mesmo livros que abordem toda uma área de conhecimento na forma de resumo de assunto. Muitos livros, aliás, servem exatamente para esse propósito, pessoal. Pode-se iniciar a pesquisa com uma leitura de trabalhos mais abrangentes, que deem uma visão do todo, para depois ir se aprofundando a cada vez mais em temas mais específicos. Quando se faz uma pesquisa em que alguma técnica de computação é aplicada, por exemplo, a alguma outra área do conhecimento, é necessário fazer uma revisão bibliográfica sobre a técnica em si, sobre a área de aplicação e, mais do que tudo, sobre as aplicações que já foram tentadas com essa técnica ou com as técnicas semelhantes na mesma área ou em áreas equivalentes. Exemplificando, um aluno que pretende desenvolver um sistema multiagentes para auxiliar controladores de voo deve conhecer profundamente os sistemas multiagentes e também os problemas que os controladores de voo enfrentam para exercer sua profissão. Porém, ele não deve pensar, como algumas vezes acontece, que essa é a primeira vez que alguém vai tentar desenvolver um sistema multiagente para esse tipo de aplicação. O aluno lá da nossa história da catapulta, mencionado anteriormente, estudou rios e catapultas, mas não procurou saber se alguém já tinha tentado atravessar um rio usando uma catapulta. Se essa pesquisa existisse e ele tivesse acesso a ela, teria visto que os resultados não eram animadores e talvez tivesse escolhido outro tema de pesquisa antes de ter dedicado maior parte do seu tempo para fazer todo esse trabalho e ter um resultado negativo. Uma monografia sobre pesquisa aplicada, que apresenta uma boa revisão bibliográfica da ferramenta de computação, por exemplo, e de sua área de aplicação, mas que não menciona nenhuma tentativa anterior de aplicação dessas ferramentas na área, sofre uma síndrome da interseção esquecida. Uma monografia com esse problema estará possivelmente reinventando a roda. A síndrome da inserção esquecida, em geral, é justificada pelos alunos com frases do tipo não encontrei nada parecido com o que estou fazendo. Esse raciocínio negativo deve ser evitado. Nunca se deve dizer que não se achou nada semelhante, porque será uma demonstração de que vocês não pesquisaram, não fizeram uma boa revisão bibliográfica. Algo sempre deve ser apresentado como referência. Essa referência poderá ser mais semelhante ou menos semelhante à abordagem usada de um ponto de vista relativo, mas sempre a abordagem mais semelhante de todas, por menos semelhante que seja, deve ser buscada. Pode ser interessante pensar assim: ninguém fez algo parecido com o que eu estou fazendo, mas muitas coisas já foram feitas pelos seres humanos ao longo da sua história. Então, eu poderia classificar as coisas que já foram feitas em termos de grau de semelhança com aquilo que eu estou fazendo. As coisas mais parecidas com o meu trabalho serão minha referência, mesmo que a semelhança seja pequena. Assim, evita-se o fundamento vazio, ou seja, dizer que o seu trabalho é original porque ninguém nunca fez nada parecido. Não se deve fundamentar todo um trabalho de pesquisa em negação. Deve-se mostrar o que os outros fizeram e depois mostrar que o trabalho feito é diferente ou até melhor do que essas referências. Muito bem, mas como eu começo a fazer a revisão? Fichas de leitura. Durante todo o processo de leitura é fundamental que sejam feitas anotações. Conceitos chaves e ideias novas devem ser anotadas sempre que foram detectados na leitura. É necessário que se saiba de onde tais ideias e conceitos saíram.
Em geral, inicia-se uma ficha de leitura, seja em papel, seja no computador, escrevendo a referência bibliográfica da obra consultada. Em seguida, são feitas as anotações relevantes. Essa ficha, ou essas fichas, serão extremamente importantes no futuro para saber de onde as ideias saíram. Depois de ler algumas dezenas de artigos sobre determinado assunto, será difícil lembrar de onde provém determinadas ideias. Porém, deve-se ter em mente que o conjunto de fichas de leitura não é o mesmo que um capítulo de revisão bibliográfica. As fichas são apenas um registro, como memória, das leituras que foram feitas, que é organizado por fonte bibliográfica. Então, esse trabalho normalmente será desenvolvido antes da definição do objetivo da pesquisa, pois, como já comentamos anteriormente, consiste exatamente na busca de informações para que esse objetivo possa ser definido. Já o capítulo de revisão bibliográfica será organizado após a execução da pesquisa, ou seja, após definir o objetivo, definir o método de trabalho, executar os experimentos coletados, os resultados e esboçar as conclusões, é que o pesquisador organizará o capítulo de revisão bibliográfica, onde vai inserir os principais conceitos e trabalhos correlatos relevantes para a compreensão de sua pesquisa. Se as fichas de leitura são organizadas por fontes bibliográficas, o capítulo de revisão bibliográfica não deve ser organizado dessa forma, mas por conceitos, ou seja, em vez de dizer tudo o que um autor pensa sobre vários conceitos, deve-se dizer o que vários autores pensam sobre um determinado conceito de cada vez. Aqui eu quero fazer uma observação que no trabalho de vocês terão duas etapas. A primeira é de apresentar o projeto, e nesse projeto vocês já vão ter que ter alguma revisão bibliográfica. Mas essa revisão bibliográfica, em termos de escrita, ela vai ser refinada no futuro e ela serve basicamente, na verdade não é nenhuma revisão bibliográfica, são uma introdução onde você vai ter a explanação do problema e da contextualização desse problema. Aí depois você vai vir então com a definição dos seus objetivos, porque a gente já sabe que para conseguir definir um objetivo a gente tem que ter feito uma revisão bibliográfica. Depois então da definição dos objetivos, a gente vem então com a metodologia que se pretende aplicar e com um cronograma de execução para atingir os objetivos da pesquisa. Muito bem, pessoal. E aí, então, a gente entra sobre o tema de fontes, tá? Tipos de fontes bibliográficas. Bem, há vários tipos de fontes bibliográficas, cada uma terá sua utilidade em determinados momentos da pesquisa. Os livros normalmente contêm informações mais completa, didática e bem amadurecida. O objetivo do livro é justamente apresentar determinada área da ciência de forma didática e bem fundamentada. Raramente serão encontrados em livros informações sobre trabalhos futuros que conduzem à ideia de pesquisa, tá? Então, vocês estão procurando por isso, é bem importante a gente ler os trabalhos futuros. Alguns livros se dedicam especificamente à apresentação de problemas em aberto em determinadas áreas, mas não são a maioria. Em geral, tais livros são produtos de eventos científicos. A maioria dos livros didáticos procuram apresentar apenas a informação que já está consolidada. Ideias de pesquisa serão encontradas mais facilmente em artigos, em geral, são publicados em eventos ou periódicos, e a maioria das ciências exatas preza mais pela publicação em periódicos, tá? A área em computação, porém, tem algumas características distintas em relação a esse aspecto, visto que considera publicações em eventos como sendo tão importantes e muitas vezes até mais importantes que publicações em periódicos. Isso significa que na área de TI, de computação, bons artigos poderão ser encontrados tanto em eventos quanto em periódicos. O que deve ser lido? O pesquisador iniciante em determinada área deverá começar sua revisão bibliográfica pelos resumos de assuntos. Livros também seriam uma boa escolha nesse momento. Esse tipo de bibliografia apresenta ao pesquisador o estado da arte
da pesquisa e sua evolução histórica, indicando diferentes desdobramentos e as principais realizações. Na sequência, alguns trabalhos clássicos devem ser buscados, normalmente destacados nos resumos dos assuntos lidos. Além disso, quando se usa uma ferramenta de pesquisa bibliográfica eletrônica, é possível muitas vezes solicitar que os trabalhos publicados em determinada área sejam ordenados a partir de sua importância. Um trabalho será mais importante na medida em que ele for citado por outros trabalhos. Os trabalhos clássicos são aqueles que já receberam ao longo do tempo o maior número de citações. Continuando a pesquisa, deverão ser buscadas as fontes mais recentes sobre o assunto da pesquisa. Artigos muito atuais dificilmente serão clássicos, pois ainda não terá havido tempo para que sejam citados em outras publicações. Porém, pessoal, é fundamental que o trabalho de pesquisa tenha como referência também o desenvolvimento mais recente, de artigos mais recentes. Bom, é preciso que vocês façam uma leitura crítica desses trabalhos, tá? E para que seja encarada aí, como um aprendizado, O pesquisador deve exercer, antes de tudo, o espírito crítico, para questionar a validade de todas as informações registradas nos textos que estão sendo lidos. A aceitação passiva de tudo o que é lido não gera no pesquisador o espírito de busca por novas informações. Para que o tema de pesquisa se transforme em um objetivo, é necessário que cada instante de leitura produza um questionamento. E vocês anotem essas perguntas que vocês acabam se fazendo ou tendo, Sem perguntas não há respostas. Muitas perguntas que o pesquisador fizer a si mesmo ao longo da leitura de um texto possivelmente ainda não terão respostas e serão, portanto, excelentes candidatas a objetivos de pesquisa. Olha a dica aqui, pessoal. Então, vocês estão lendo, começa a surgir dúvidas, vocês se fazem alguma indagação, anota essa pergunta, porque ela pode vir a ser, um objetivo de pesquisa de vocês, tá? Algumas perguntas-chave poderão ajudar o leitor a transformar uma leitura passiva em uma leitura rica e geradora de ideias para a pesquisa. Entre elas, exemplos, tá? De onde o autor parece tirar suas ideias? O que foi obtido como resultado desse trabalho? Como esse trabalho se relaciona com outras áreas ou com outros trabalhos na mesma área? Qual seria o próximo passo razoável para dar continuidade a essa pesquisa? Que ideias de áreas próximas poderiam ser aproveitadas nesse trabalho?